Essa aula foi extraída do nosso curso e da nossa comunidade, onde eu vou te ensinar a criar esse fluxo de automação desde o zero. E caso você queira os materiais completos dessa aula, você pode se inscrever na nossa comunidade ou fazer a matrícula no curso GPT Expert. Bem-vindo a mais um fluxo de automação aqui na Make. Nesse cenário aqui, você vai aprender a criar um artigo de blog 100% automatizado e em seguida criar uma descrição para publicação no LinkedIn e no Instagram e fazer essa publicação em si, tá? Então o artigo de blog, ele fica desse jeito. Esse é o artigo, tá? Com palavra-chave SEO, CTA e tudo mais. E a publicação nas redes sociais, no caso essa aqui, é a publicação no Insta. E essa aqui é a publicação no LinkedIn. Então o que esse fluxo vai fazer é basicamente pegar uma URL de um outro artigo que a gente fornecer. Então a gente tem que colocar a URL aqui nessa planilha e dar o play nele aqui. Em seguida, a nossa aplicação do Perplexity vai ler esse artigo completo e vai fornecer ele para o nosso agente GPT, que vai escrever um novo artigo de blog baseado nesse artigo que ele recebeu e vai criar um documento no nosso Drive com esse artigo de blog. Em seguida, os nossos agentes de publicação no LinkedIn e publicação no Instagram vão criar uma descrição baseada nesse artigo. Aí um prompt baseado na descrição vai ser criado para aí sim o último agente criar a imagem que vai ser utilizada de publicação igual essa que você viu aí. Então eu vou fazer desde o zero esse fluxo aqui com você. E se você é nosso aluno ou faz parte da nossa comunidade, eu também forneço todo esse material. Eu vou te fornecer esse fluxo pronto já, tá? Com os prompts, tudo organizado, tudo já incluso aqui, os prompts de cada agente. E também a nossa planilha para colocar a URL. Caso você esteja vendo essa aula no YouTube e ainda não é nosso aluno e não faz parte da comunidade, você consegue fazer sua matrícula através do link que está aqui na descrição do vídeo. Então vamos abrir um fluxo novo. Então o primeiro item que a gente vai colocar aqui é o módulo do Sheets, que vai pegar a nossa URL, ou seja, a URL do link do artigo que a gente vai reescrever. Então a gente clica aqui, Google Sheets. Eu quero a ação de pegar uma célula, get a cell. Eu quero pegar uma única célula, então o que eu faço? Eu vou até a minha planilha, que eu criei lá no meu Drive. Através desse menu aqui, eu vou selecionar a pasta que ela está e vou selecionar o nome da planilha. Ela está na minha pasta da Make, nessa pasta aqui, fluxo 1.1, e aqui, planilha input URL, que é exatamente essa planilha aqui, beleza? O nome da página é a página 1, que é justamente esse nome que está aqui, tá? Então o nome que você der aqui, você vai ter que selecionar ele aqui. E a célula que eu quero pegar é a célula B3, tá? Célula B3. Então eu coloco aqui, célula B3. Só isso, tá? Simples assim. Agora, uma vez que eu tenho essa URL já aqui dentro do meu fluxo, eu preciso colocar o agente que vai ler esse artigo. Eu vou colocar um agente da Perplexity. Então, clicando aqui, ó, Create a Chat Completion. Se essa for a primeira vez que você está colocando um módulo da Perplexity aqui, ela vai aparecer desta forma, tá? Para você colocar a sua chave API aqui. Como que você pega essa chave API? Você precisa acessar o site da Perplexity, que é perplexity.ai, beleza? Uma vez que você acessou aqui, você cria sua conta gratuita, tá? Pode clicar nesse botão aqui. Você pode criar com o Google a sua conta normal. Assim que você criar sua conta, já vai ser direcionado para essa página de settings. Tudo que você tem que fazer é clicar aqui em API, aqui em cima. E aqui embaixo vai estar a sua chave API, tá? É só você copiar e colocar lá. Mas se você só colocar sua chave API aqui e não tiver crédito dentro da plataforma, o seu agente não vai rodar. Então você precisa colocar algum crédito aqui na sua API, tá? Clicando aqui em Buy Credits, $5 de crédito que você colocar aqui já é mais do que o suficiente, tá? Eu coloquei 5, até agora eu só usei 4 centavos, né? E eu já usei bastante ele, tá? Então o preço de API é muito bom aqui na Perplexity. Então assim que você colocar o seu crédito aqui, você copia sua chave API, cola ela aqui e conecta. Pronto, já vai estar validado o seu agente, o seu módulo da Perplexity aqui na Make. Se você não quiser utilizar o Perplexity, você pode utilizar outro. Você pode utilizar da OpenAI, por exemplo, um agente GPT, ou você pode utilizar do Claude. Então, se você tiver uma conta na Anthropic, você pode utilizar o seu agente da Claude.
Quando se trata de pesquisa na internet e leitura, como o ChatGPT, ele não é 100% das vezes eficaz. E o Claude também eu uso para casos muito específicos. Então, nesse caso, eu prefiro usar o Perplexity, porque a gente consegue selecionar um modelo aqui dentro, tá? Então, a gente consegue selecionar o modelo que a gente quiser entre esses aqui dentro. Então, tem Mixtral e tem Llama. Antes tinha mais, tá? Tinha mais opções de modelo. Agora, provavelmente, eles tiraram. Eu vou utilizar esse Llama aqui, tá? O Small 32K Online, porque ele tem consulta à internet, tá? Então, se você ver esses dois aqui, ó, traço chat, ele não tem consulta à internet. E esses dois aqui, online, ele vai consultar na internet, ou seja, ele vai conseguir ler o artigo. Nesse caso, não precisa do large, então o small vai fazer o trabalho. Então, como que eu envio a URL aqui para o nosso agente do Llama ler esse artigo? Então, aqui em mensagens, adicionar item. Aqui em role, eu seleciono o papel, se vai ser usuário, assistente ou sistema. Então, sempre quando for instruções de prompt, você coloca aqui como sistema. E sempre quando for mensagem de solicitação, você coloca aqui como usuário, tá? Então, primeiro eu vou dar as instruções para ele. Então, você é um editor de notícias com 30 anos de experiência. O seu trabalho é ler artigos completos. Pronto, só isso, bem básico, tá? Aí agora eu vou adicionar mais uma caixa de mensagem aqui, dessa vez como usuário, e eu vou fazer a minha solicitação para ele. Então, quero que você acesse essa URL que contém um artigo e você me responda escrevendo exatamente 100% do conteúdo desse artigo. Ou seja, leia todo o conteúdo e me traga ele em sua resposta. Agora aqui, segue artigo e agora eu coloco o valor da variável desse meu primeiro módulo aqui. Se você se lembra, esse módulo aqui, tudo que ele faz é pegar a célula B3, que é essa URL. Então, ao eu colocar esse valor aqui, significa que eu estou colocando a célula B3, que é a URL. É como se eu estivesse mandando segue artigo e aqui eu escrevesse a URL, o link do artigo para ele. Beleza? Aqui em máximo de tokens, você tem que colocar um valor, tá? Pode pôr 0, que aí ele vai utilizar o máximo de tokens que esse modelo permite aqui. Pronto, dá ok. Então a gente pode testar já, vamos colocar para rodar, só para a gente testar esse módulo. O artigo em si é esse aqui, tá? Donas da IA, reguladores dos Estados Unidos irão investigar NVIDIA, Microsoft e OpenAI. O artigo ele não é muito grande, como você pode ver. Ó, já acabou aqui, é bem curtinho, tá? Então se a gente dá play aqui, ele vai pegar a nossa URL e aqui ele vai ler o artigo e me trazer o artigo de volta. Então a resposta dele vai estar aqui, ó, output. Nesse caso aqui do Perplexity, tá? A resposta fica aqui em choices. Clica nesse mais um, mensagem aqui e conteúdo. Pronto. Tá aqui o artigo, ó. O título, igualzinho a gente viu, e o artigo completo, tá? Eu poderia colocar para esse módulo mesmo, reescrever o artigo para mim, tá? Mas eu gosto dos agentes da OpenAI para executar esse tipo de trabalho de criação. Então agora eu vou criar o nosso agente da OpenAI que vai reescrever esse artigo. Então clico com o botão direito, adicionar um módulo, OpenAI, Create a Completion. É essa terceira opção. Aqui eu seleciono o modelo que eu quero, tá? Já vou utilizar o 4O. Sempre quando você for utilizar um modelo aqui na OpenAI, escolhe esse que tem um número, que tem uma data atrás, tá? Que é a data que ele foi atualizado, ou seja, é a data que essa versão lançou. Se você escolher esse sem data, sempre que sair uma nova versão, ele vai substituir. E muitas vezes essa nova versão ela ainda precisa ser um pouco aprimorada. Então às vezes é mais viável você selecionar a última atualização recente, que já foi aprimorada, do que deixar selecionada essa versão aqui, que às vezes você pode cair numa versão beta. Então vamos selecionar aqui, dia 13/5, GPT-4o. Beleza, agora vamos criar as mensagens, né? Antes, você pode colocar o 0 aqui, no número máximo de tokens. Agora aqui na mensagem, adicionar mensagem. Então primeiro, essa mensagem vai ser enviada pelo sistema, ou seja, são as instruções desse agente. Essas instruções aqui são as instruções de um dos nossos agentes lá da OpenAI, que é o escritor de blog. Então, ó, você é um editor de notícias, escritor com 35 anos de experiência. Você é conhecido pelos seus artigos altamente ricos em informações e engajadores. Sua tarefa atual é receber um tema ou conteúdo específico e criar um artigo completo para blog, baseado no conteúdo lido.
esse conteúdo também pode ser algum outro artigo e você deve reescrevê-lo com suas próprias palavras. Aí aqui eu dou bem mais instruções para ele, né? Que os conteúdos que ele gerar tem que ter no mínimo 2.500 palavras, tá? Obrigatoriamente. Caso seja necessário inserir informações que não estejam no artigo-fonte, para cumprir o requisito da quantidade de palavras, você está permitido buscar informações verídicas e factuais que estão em sua base de dados de pré-treinamento. Então tá vendo que aqui eu falei para ele encorpar ainda mais esse artigo baseado no conhecimento que ele tem, mas sem inventar nada. Aqui, ó, mas você nunca deve inventar nenhuma informação, ou seja, você sempre deve criar os artigos completos com informações verídicas e não fictícias. Aqui eu dou para ele também mais um papel de SEO e aqui embaixo eu forneço para ele como que eu quero que a estrutura desse blog seja. Então, título e subtítulo atrativo, introdução cativante, definição do tópico, desenvolvimento do conteúdo, conclusão, CTA, e aqui eu falo sobre palavras-chave SEO e o idioma, que independente do idioma que ele receber esse artigo, ele deve sempre gerar os artigos em português, tá? Por que que eu faço isso? Porque a maioria dos artigos que eu envio para esse meu agente reescrever são em inglês. Porque não faz sentido eu pegar um artigo que já soltaram aqui no Brasil, reescrever e enviar a mesma notícia, por exemplo. Então eu pego notícia de lá de fora, reescrevo em português e posto no nosso blog, beleza? Lembrando que se você é nosso aluno ou está na nossa comunidade, eu forneço esse fluxo completo montado, já com os agentes, com todas essas instruções aqui embutidas, tá? Você não precisa fazer nada, só personalizar com as informações que você quiser, ou se quiser fazer alguma alteração no fluxo, você pode alterar ou completar ele, inserindo mais ações e por aí vai. Agora que eu já coloquei o prompt de instruções dele aqui, então eu vou adicionar mais uma mensagem e agora, como usuário, eu vou fazer a minha solicitação. Então, ó, leia esse artigo completo e em seguida reescreva ele, mantendo e preservando todas as informações e detalhes. Segue artigo. Aí agora que eu coloquei o segue artigo, eu tenho que colocar a resposta desse nosso camarada aqui, do Perplexity. Então, qual que é a resposta, a saída dele? Ela fica aqui, ó, choices, message, content, que é o conteúdo. Pronto. É só eu colocar isso aqui, é como se ele estivesse recebendo a resposta desse nosso agente. Beleza? Então, esse nosso agente aqui está concluído. Em seguida, eu quero que um documento no Drive seja gerado com esse artigo aqui, que esse agente vai gerar. E eu também quero que descrições para o Instagram e para o LinkedIn sejam geradas. Como que eu faço isso? Então agora eu vou criar um roteador aqui, tá? Então clicando aqui em ferramentas de controle de fluxo, eu vou selecionar aqui, ó, router, que é o roteador. E o que ele faz é receber uma resposta e poder compartilhar essa resposta com partes diferentes do fluxo. Então, como você pode ver, o fluxo ele está linear, né? E agora, por conta do roteador, eu consigo criar ramificações nele, vamos dizer assim. Então, depois que esse artigo é gerado, eu quero que seja criado um documento no Drive com esse artigo, tá? Então, eu coloquei o roteador, agora eu clico aqui no símbolo de mais, viu que ele já me dá duas ramificações. Mas vamos supor que essa ramificação é para o Insta ou para o LinkedIn, e essa também, Insta ou LinkedIn. Então, eu quero uma terceira ramificação com um módulo para criar um documento no Google Docs. Se eu quisesse que esse meu documento pudesse ser lido por esses agentes das outras ramificações, eu teria que colocar esse documento aqui, tá? Antes do roteador. Porque cada linha, cada ramificação do roteador, ela não tem conexão uma com a outra. Então, se eu estou aqui na linha do meio e quiser uma resposta da linha de cima, eu não vou conseguir, tá? Eu teria que colocar o módulo antes do roteador. Nesse caso, eu vou pegar as respostas direto desse GPT, tá? Então, o documento aqui em si é só por medida de controle mesmo. Então, a gente seleciona o módulo do Google Docs e seleciona a terceira opção, criar um documento. Só isso, tá? Se for a primeira vez que você está utilizando esse módulo, vai aparecer assim. Então é só você clicar aqui em fazer o login com o Google, que ele já vai validar o Google Docs aqui dentro da tua Make. Uma vez que conectado, você já vai estar liberado essa página aqui, tá? Então agora você pode escolher a localização que você quer que esse documento seja criado. Então a gente escolhe a pasta que está, a mesma pasta que está a nossa planilha ali para colocar o link, que é a pasta do Fluxo 1, aqui Fluxo 1.1. E eu posso dar um nome para esse arquivo, para esse documento em si. Eu posso colocar um nome fixo aqui, que ele sempre vai ser o mesmo nome, mas a ideia não é essa.
A ideia é cada documento, cada artigo ter um nome. Então, o que eu vou colocar aqui como nome desse documento? É a data em que ele foi criado, tá? Então, cada documento vai ter o nome da sua data. E em conteúdo, é a resposta desse nosso agente aqui, que é o escritor de blog. Então, vai ser esse result aqui, que é o resultado, tá? Pode ver que quando você coloca o mouse em cima do parâmetro, o módulo, ele pulsa, ele pisca aqui, ó. Tá vendo? Para você saber de qual módulo que você está selecionando o parâmetro aqui. Então, vamos selecionar o resultado dele. Pronto. Só isso, tá? Eu vou colocar, clicando com o botão direito, a gente consegue renomear esses módulos. Eu vou renomear eles para ficar mais fácil de organizar. Então, esse é o escritor de blog. Esse pode ser o pesquisador. Pronto. Esse aqui a gente já sabe que pega a célula. Se quiser, pode até colocar. Pega a URL. Esse aqui, upload do artigo. Próximo passo, criar os agentes que vão criar a descrição das publicações. Então vamos lá. LinkedIn primeiro. O que a gente faz? Para ficar mais dinâmico, mais rápido a criação desse fluxo, tá? Você clica com o botão direito no escritor de blog e clona esse módulo. Vamos remover isso aqui. Agora a gente puxa aqui, pronto. Então esse aqui ele vai criar a descrição para o LinkedIn. Então ele vai chamar LinkedIn Publisher. Beleza. Se eu abrir esse módulo, ele está com o prompt do meu escritor de blog, né? Então, o que eu tenho que fazer é colocar o prompt do meu agente do LinkedIn. Eu vou apagar aqui, vou colar o prompt que é do meu agente, tá? Então aqui tem umas instruções, que ele é especialista em copywriting, criar descrições para o LinkedIn. Você atua com expertise nos segmentos de inteligência artificial, marketing digital e tecnologia, que são os temas mais usados para criar os artigos de blog e as publicações. Aqui no caso da Digital Academy. Você receberá um artigo de blog completo e deve criar uma postagem otimizada no LinkedIn, com base nesse artigo, incorporando o LinkedIn, postando as melhores práticas e usando estrutura descrita abaixo. Aí aqui eu forneço uma estrutura para ele, tá? Ó, com todas essas configurações. Eu dou exemplos de descrições para ele, tá? Exemplo 1, exemplo 2. E por último, eu ainda forneço mais um feedback aqui para ele. Lembrando que eu já te forneço tudo isso pronto, tá? Se você for nosso aluno ou estiver na nossa comunidade. Então, uma vez que ele está com as instruções dele aqui, tudo que eu vou fazer agora é enviar a mensagem como usuário. Eu só preciso enviar o resultado do escritor de blog para ele. Agora para o Instagram, a mesma coisa. Vamos clonar o publicador do LinkedIn. Remover esse módulo aqui. Pronto. Eu vou colar o prompt específico do meu publicador de Insta. Ele também tem o seu prompt específico, tá? É diferente do LinkedIn. Então, como você pode ver, tem bastante instrução dele aqui, tá? Voz da marca, ó, mantenha o tom de voz. E aqui, como usuário, a mensagem também é só o resultado, ou seja, é só o artigo de blog em si. E mais nada, tá? Dou OK, vou renomear ele. Esse vai ser o Instagram Publisher. Agora, se você quiser, você pode criar um novo módulo aqui para fazer o upload da descrição, ou criar um módulo, ou clona esse, por exemplo, coloca ele aqui junto depois do Instagram e o conteúdo dele vai ser o resultado do Instagram Publisher aqui. Então, nesse caso, o agente do Instagram criaria a descrição, né, e publicaria ela em um documento que ele vai criar aqui no diretório que eu tenho selecionado. Caso você queira que esse fluxo tenha um monitoramento ou que precise de um humano para ser validado, né, você pode colocar dessa forma aqui para ele criar os artigos, né, em um documento ou em uma planilha do Sheets, tá? Mas a minha ideia para esse fluxo é que a publicação também seja automatizada. Então eu não vou colocar esse documento aqui, é desnecessário esse módulo. Eu quero só o artigo carregado em um documento, porque o artigo sim eu vou publicar manualmente, tá? O nosso blog não é em WordPress ainda, então por isso eu tenho que fazer essa publicação manualmente. Mas por conta disso e por conta de ter um módulo do WordPress aqui, ó, WordPress Create a Post. Então a gente consegue criar o artigo também 100% automatizado. Por isso que a gente vai fazer essa migração do blog para WordPress. Por enquanto não é automatizado, então eu falo para ele jogar o artigo em um documento que ele criar. A publicação eu quero que seja automatizada. Então, beleza, os dois agentes estão criados. Agora a gente vai criar o agente que vai gerar o prompt para ser criada a imagem.
baseado na descrição de cada um desses dois aqui. Então, mesma coisa, você pode clonar o seu agente aqui e agora colocar as instruções nele para ele gerar esses prompts. Então, eu removo as instruções antigas e colo a nova. Você é um mestre na criação de prompts para gerar imagens no Dolly. Você tem uma percepção e leitura de textos muito acima da média e é capaz de gerar prompts claros e que tragam imagens altamente realistas. Sua tarefa é criar prompts claros que serão utilizados para gerar imagens no Dolly 3. Seus prompts devem ser capazes de extrair a imagem mais condizente com a realidade em questão de coerência e também mais realistas possíveis em questão de estilo da imagem. Você vai receber textos em forma de artigos de blog ou descrições de publicações e você deve simplesmente responder com o prompt que você gerar, baseado no texto que você receber. Beleza? E agora, qual que é o texto que ele vai receber? Nesse caso aqui vai ser a descrição do LinkedIn que esse nosso agente gerar. Então eu venho aqui no LinkedIn Publisher, é o resultado dele. Só isso, tá? Deixa eu renomear esse nosso agente aqui. Esse vai ser o criador de prompts. Agora é só eu clonar ele e coloco ele aqui embaixo também. Só que a diferença é que o resultado que ele vai receber não será do nosso agente do LinkedIn. Pode ver que ele mudou aqui, né? Pode ver que ele está falando aqui, ó, que esse módulo não tem acesso à resposta desse nosso agente aqui, tá? Porque ele está em outra ramificação do nosso roteador. Então eu vou colocar a descrição do nosso Instagram Publisher. Pronto. Só isso, simples assim. Agora o que a gente vai criar é o agente com o Dolly 3 integrado que vai gerar essa imagem. Então a gente clica com o botão direito, adicionar um novo módulo. Vamos selecionar o nosso módulo da OpenAI e selecionar essa opção aqui, ó, Generate an Image, que é gerar uma imagem usando o Dolly 3. Aqui ele dá erro e fala para conectar automaticamente clicando no botão. Se eu clicar aqui, ele vai conectar ao módulo mais próximo. Ou você pode simplesmente arrastar ele para perto, que ele já vai conectar, tá bom? Aqui a gente escolhe o modelo do Dolly, no caso é o Dolly 3. E aqui a gente coloca o prompt que vai gerar essa imagem. Esse módulo aqui é só isso, tá? Qual prompt que eu vou colocar aqui? É o resultado do nosso criador de prompts, que é essa variável aqui. Simples assim, tá? Agora eu dou nome para ele, vai ser o Dolly 3. Agora eu vou clonar esse módulo, coloco aqui na nossa ramificação do Insta, e aqui a mesma coisa. O prompt que ele vai receber vai ser o resultado desse nosso criador de prompts aqui, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Você passa o mouse em cima da variável, do parâmetro aqui, e o módulo pulsa, para você saber qual módulo que você quer. Então é esse aqui. Pronto, só isso, tá? A nossa automação já está inteira criada. A única coisa que falta são os módulos de publicação nessas redes. Então vamos criar nosso módulo de publicação no LinkedIn. Então clicando com o botão direito, adicionar um novo módulo. Ele já até vinculou aqui. Vamos pesquisar por LinkedIn. Então, clicando aqui em Show More ou aqui em cima, ele vai mostrar as ações que a gente tem para o LinkedIn. Seriam essas primeiras ações aqui: Create a User Image Post, ou criar um post de imagem de usuário, tá? Aqui tem User, que são usuários, e aqui é Organizations, que são as páginas de organizações. Então, essas primeiras opções, você seleciona para realizar ações como usuário, na sua página de usuário, e essa aqui é na página da sua organização ou na sua fanpage, vamos dizer assim. Então eu quero postar na minha página de usuário um post com imagens, tá? Poderia ser com vídeo aqui embaixo ou somente com texto, a primeira opção. Eu quero com imagens, então eu seleciono a segunda opção. Pode ver que ele já está selecionado o arquivo dessa imagem, tá? Então aqui em File, que é arquivo, ele já está selecionado o nosso Dolly 3, que é esse módulo aqui. Então você não precisa fazer nada aqui, tá? A única coisa que você precisa fazer é selecionar o conteúdo dessa publicação, que vai ser a descrição que esse nosso publicador do LinkedIn gerou. Ou seja, o resultado dele aqui, tá? Result aqui. Pronto. Aqui você pode selecionar a visibilidade, se vai ser público ou privado. E aqui para qual feed que vai. Nenhum ou feed principal. Eu não mexo em nada, tá? Lembrando que a minha conexão com o LinkedIn já foi feita. Caso for a primeira vez que você estiver conectando o LinkedIn aqui dentro da Make, vai aparecer o botão aqui para você conectar a sua conta do LinkedIn normal. Aí você conecta e ele já vai abrir essa janela aqui para você configurar. Beleza? Agora para o Instagram, basicamente a mesma coisa. Adicionar um novo módulo, pesquisa por Instagram.
Seleciona aqui a primeira opção, ele vai abrir as ações. Pode ver aqui, ele tá só Instagram. No caso é o Instagram Business que a gente quer, tá? É esse aqui, Instagram for Business. Aí sim, em Media, Create a Photo Post. Então você pode criar uma publicação com foto, como Reels ou como carrossel. No caso a gente quer como foto, é só selecionar aqui. E no meu caso que já está conectado, ele já vai me dar a minha página aqui e é só eu configurar. Se é a primeira vez que você está conectando o Instagram for Business aqui, ele vai aparecer da mesma forma que o LinkedIn, tá? Vai ter um botão aqui para você conectar o seu Facebook, você vai conectar o seu Face e ele já vai liberar sua janela aqui do Instagram for Business. Aqui em páginas, ele vai te mostrar todas as páginas que você tem. É só você escolher a página que você quer e tá feito. Beleza? Agora, como que a gente vai criar a publicação aqui? Como você pode ver, cada módulo age de um jeito, principalmente esse das redes sociais. Então, enquanto o LinkedIn ele já vai vincular o arquivo que vai ser gerado pelo Dolly, já o Instagram ele quer esse arquivo em forma de URL. Então, o que você tem que fazer? Vem aqui no Dolly, tá vendo que ele vai te fornecer, se você clicar aqui em mostrar opções avançadas, ele vai te dar o tamanho da imagem para você escolher, ou seja, o formato da imagem, a qualidade standard, que é padrão ou HD, vamos colocar HD, o estilo da imagem, vívido ou natural, e o formato que você vai receber essa imagem, em formato de URL ou formato de arquivo de imagem. Então, o LinkedIn, ele recebe a imagem em formato de arquivo. Então, a gente tem que vir aqui no Dolly e selecionar aqui, formato da resposta em formato de arquivo. Pronto. Já o Instagram, ele recebe a imagem em formato de URL. Então, a gente vem aqui no Dolly, opções avançadas, vamos selecionar qualidade HD também, e formato de resposta já está URL. Beleza, ok. LinkedIn vai receber o arquivo, se aqui tivesse como URL não ia dar certo, tá? E o Instagram, a gente tem que configurar o caminho dessa URL, no caso vai ser esse Dolly 3 aqui, clica aqui em Data, URL, tá vendo? Pronto, só isso. E o caption, que é a descrição da publicação, vai ser a resposta desse nosso Instagram Publisher, que é o resultado aqui, Instagram Publisher Result. Pronto. Tá finalizada a nossa automação, tá? É só isso, ela tá completa. Então é só eu dar play aqui, que ele vai pegar o artigo do blog que eu selecionar, que eu colocar aqui. Em seguida vai reescrever esse artigo do blog, criar um documento com esse artigo no meu Drive. Em seguida, criar a descrição e a imagem e publicar no LinkedIn. E criar a descrição e a imagem e publicar no Instagram. Então eu vou dar o play aqui e a gente vai ver o resultado. Em questão de 1 ou 2 minutos no máximo, vai estar tudo pronto já com as publicações feitas, tá? Você vai ver que é bem rapidinho. O nosso escritor de blog já está gerando esse novo artigo, né? Então esse artigo já foi criado, mas ele não criou o documento ainda, porque o nosso fluxo jogou para publicar no Instagram antes. Então a descrição já foi criada. Então se você dá uma olhada, clicando aqui, você consegue ver a resposta de cada módulo. Então aqui em Output, no caso do ChatGPT, está aqui em Result. Está aqui o artigo completo que ele criou, tá? Agora está sendo passado para documento, pronto. O nosso documento foi criado com o nome da data de hoje. Abrindo aqui esse documento, está aqui a publicação completa do blog. Tem 5 páginas aí, ela é maior do que a original, como a gente viu. Depois tem que dar uma lida, confirmar se está tudo certo. E aí faz a publicação. Se já tiver validado esse seu agente e você tiver WordPress, você pode pôr para ele publicar automaticamente, tá? Agora vamos ver a nossa descrição para o Instagram. Então clica aqui no balãozinho, aqui em Output, resultado, tá aqui a descrição para o Insta, a descrição para o LinkedIn, ela tá aqui. E as 2 publicações já foram feitas, vamos dar uma olhada. E tá aqui a nossa publicação do Instagram, investigação em alta, NVIDIA, Microsoft e OpenAI sobre o olhar da FTC. Então você pode ver que ele criou uma descrição, a imagem foi criada, a imagem ficou legal também. E para o LinkedIn, mesma coisa, descrição. Esse aqui forneceu hashtags, bem coerentes por sinal, e a imagem. Então tá feito, temos o nosso artigo do blog e as 2 publicações. Aqui você poderia colocar também mais uma ramificação, opa, embaralhou tudo aqui, e um módulo para o Twitter, por exemplo. Twitter, create a post. Então poderia criar um para o Twitter também.
E basicamente aí o céu é o limite para sua criatividade. Você poderia dar continuação aqui, ou criar outras variações, tá? Mas a ideia desse fluxo é a gente criar uma automação que vai reescrever um artigo de blog e postar somente no Insta e no LinkedIn. Que é exatamente o que ela fez aqui. Beleza? Espero que você tenha gostado. Caso você seja nosso aluno ou esteja na nossa comunidade, você tem acesso ao arquivo desse fluxo completo, com todos os prompts inseridos e tudo mais. Caso você não for nem nosso aluno, nem da nossa comunidade, você consegue fazer sua inscrição aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Até a próxima, valeu!